eu posso simplesmente virar o meu eixo enquanto for melhor para a resolução do meu exercício, tá certo? Maravilha, então. Vou apagar aqui rapidinho, rapidinho. E fazer essa análise. Se eu vou aplicar a lei de Coulomb, ele me fala que a força elétrica da carga 1 com a carga 2 vai ser igual a K, vou apagar, fazer mais bonito. K, que é a constante de permissividade no vácuo, que é igual a carga 1, K vezes carga 1, carga 2, sobre a distância entre elas ao quadrado, vezes o versor distância. Quem é o versor distância? O versor distância, quando a gente calcula a força elétrica pelo vetor, a gente sempre começa com esse versor distância, tá? Ele é para nós o vetor distância sobre o módulo da distância. O vetor distância aqui, eu vou considerar essa interação entre a carga 1 e a carga 2 no eixo x, certo? Se eu for considerar isso, então, eu posso falar que aqui é o 0 no meu eixo x e aqui é o 3 no meu eixo x. Então, eu posso designar esse vetor distância como 3 centímetros no eixo x, que é I. E qual é a distância, então, de um ponto com o outro? A gente já sabe que é 3 centímetros que ele deu. Fazendo a simplificação do que é dado, tenho 3 centímetros com 3 centímetros, então vai ser igual, sobra apenas a direção I. Agora eu posso aplicar a força elétrica que 1 faz em 2, com o K, 9 vezes 10, a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica, eu vou pôr mais para cá que não vai caber, tá? O quadro tá aí, não preciso economizar espaço. Então, a força que 1 faz em 2 é igual a 9 vezes 10, a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica a carga Q1. A carga Q1, ela é uma carga positiva. E ela fala que é de 25 vezes 10 a menos 9 Coulomb, nanocoulomb. A carga Q2, ela é uma carga negativa. E essa carga, ela vale menos 75 nanocoulomb. Então, vezes 10 a menos 9 Coulomb. Tudo isso dividido pela distância entre elas. Essa distância entre elas é 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Por que eu estou fazendo 3 vezes 10 a menos 2? Porque o 3 centímetros eu estou passando para metro, justamente porque a gente precisa trabalhar com as unidades no sistema internacional de unidades, tá? Vezes o meu versor direção, que nesse caso nós temos aí como resultado em I. Quando eu faço esse cálculo da força elétrica de 1 com 2, analisando os valores e analisando as unidades, eu tenho que o valor dele é dado por menos 0,019 Newton na direção I, tá? Eu chego, então, a esse cálculo da força elétrica. Uma outra forma de resolução desse exercício era eu considerar primeiro o módulo. Então, eu faço o módulo, não faço essa análise vetorial, faço o primeiro módulo. Depois que eu encontro o módulo desse exercício, o valor que é de 0,019 Newton, aí eu analiso qual é a direção, que eu vejo que tem apenas direção no eixo X, portanto I, e depois o sentido, que eu sei que é uma carga, uma força elétrica de atração, então o sentido é negativo. Tem essas duas formas de resolver, chega-se no mesmo resultado. Eu prefiro resolver sempre trabalhando da forma vetorial, em que nós temos a lei de Coulomb da forma vetorial, ela é aplicada, o versor, eu calculo o versor em relação ao vetor força elétrica e depois eu aplico na equação, tá? Eu vou dar um minutinho para você tirar foto, para você copiar o exercício, não sei, dar print, e a gente vai fazer outro exercício. Sérgio, você está perguntando aí sobre a dúvida que você tem, que está seguinte às próximas aulas, é isso? Eu vou montando o material segundo o livro que a gente tem. Nem sempre eu trabalho uma sessão em uma aula ou
só uma sessão e uma aula. Às vezes eu acabo trabalhando uma sessão e meia, ou às vezes eu trabalho nem uma sessão inteira na aula, vai depender do tipo do conteúdo. Quando você tiver com essa dúvida e for a aula que a gente está trabalhando, me manda a dúvida, e aí a gente vai conversando, tá bom? Que situação teremos o versor negativo? Teremos o versor negativo quando, por exemplo, o meu vetor for negativo, meu vetor posição. Se eu tiver uma situação assim descrita, ó, eu vou apagar esse desenho aqui, tá? Que vocês já devem ter copiado, vocês já devem ter tirado o print de tudo. Se eu tiver uma situação assim, duas cargas num eixo cartesiano, em que eu tenho uma carga aqui, opa, em que eu tenho uma carga aqui descrita positiva ou negativa, sei lá, eu vou colocar positiva, e uma outra carga aqui positiva também, tá? Aqui x e aqui y. Então, quando eu for descrever esse versor distância, tanto o meu pedacinho em x quanto o meu pedacinho em y, ele é negativo. Então, o meu vetor direção, ele tem menos o pedacinho em x, menos o pedacinho em y. Então, dividido pela distância, a distância sempre vai ser positiva, tá? Porque a gente está falando aí de módulo. Então, distância sempre é positivo. O módulo de alguma grandeza sempre apresenta o valor positivo. Então, a distância R qualquer aqui, quando eu for calcular esse versor, ele vai apresentar um valor negativo. Tudo depende da posição da carga. Por isso que a gente trabalha com módulo, direção e sentido. O sentido, ele sempre vai mostrar para a gente qual é a posição da carga. O módulo, ele é o valor. A direção, se está em cada um dos eixos ou se é angulada, mas o sentido, ele sempre mostra para nós se é positivo ou negativo. O versor negativo, ele vai dar quando uma ou ambas as interações das cargas, elas estarão nos negativos do nosso sistema cartesiano, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente fazer um segundo exercício. Primeiro eu vou colocar esse exercício aí no quadro para você já ir lendo. Eu vou apagar e a gente resolve esse exercício, tá? Então, vai dando uma olhada aí nesse exercício. E já eu resolvo com você os exercícios. Esse exercício aí, só vou apagar aqui, tá? Não se esqueça, gente, o que seria o ideal, né, para nossa aula? Você acompanhar ou ler o seu livro, estudando o seu livro, vem para a aula, aí a gente aborda os conceitos, você tira as dúvidas, depois você relê de novo o capítulo, faz os exercícios, o capítulo, a sessão, e assim a gente vai indo. Hoje na nossa aula de dúvidas serve para que você tire mesmo as dúvidas que você possa ter enquanto você está estudando os livros. Enquanto você faz isso, as aulas vão subindo e você pode assistir as aulas novamente. Então, vai trabalhando assim, tá? Vai, você tem o seu livro-texto, vem para a aula já preparado para a aula, e você pode tirar suas dúvidas, a gente faz os exercícios, depois você vai e estuda de novo, quando a aula é disponível para você, você vai e assiste, e assim vai, a gente vai estudando, trabalhando com esses conceitos aí, tá bom? Ah, o Sérgio está fazendo uma pergunta muito interessante. Caso eu analisar a F21 e não a F12, muda o valor do versor? Não. Sabe por que não? Porque, vou lá desenhar eu de novo, né, professor? Professor, desenha péssimo, mas adoro desenhar. Eu tenho aí a força 1, desculpa, o corpo 1 e o corpo 2, né? Carga 1 e a carga 2. O versor, ele é o vetor direção pela distância. A distância sempre vai ser positiva. E o vetor direção, independente de onde eu esteja analisando, ele sempre vai ser positivo. Se eu tiver aí, tá vendo? Esse é o meu vetor direção. Se eu tiver o sistema de coordenadas sendo considerado aqui na carga positiva, então aqui eu tenho x e y, independente se eu tiver com o olho na carga Q1 ou se eu tiver com o olho na carga Q2, ele vai ter o mesmo valor, o vetor direção. O que vai mudar o versor? O que muda o valor do versor? Se eu analisar a mudança do eixo cartesiano.
Aí vai mudar o versor, porque agora o meu eixo cartesiano, ele está aqui, ó, tá? E aí o meu versor muda, porque a relação do positivo e negativo vai ser diferente. No final, o valor da força elétrica é o mesmo, tem que ser o mesmo. Mas quando eu analiso o versor, eu tenho que ter sempre um referencial fixo. Se eu mudar esse referencial para outra carga, por exemplo, aí sim eu mudo o meu versor, tá? Então vamos lá fazer esse exercício que ele pede para nós, que nesse caso agora ele está trabalhando com 3 cargas diferentes. Esse exercício, vamos ler juntos, ele fala o seguinte para nós. 2 cargas pontiformes positivas e sinais iguais, Q1 e Q2, que valem 2 microcoulomb, estão localizadas em 2 pontos no espaço. 0 e 0,3 para Q1, 0, 0, menos 3, 0 e menos 0,3 para Q2. E ele está querendo saber qual é a força elétrica total que essas cargas exercem sobre uma terceira carga Q, de 4 microcoulomb. Arruma aí, ó, que a professora esqueceu de arrumar. Aqui é 0,4, tá? Não é 4. Ele quer saber como é essa carga. Lembra que a primeira coisa que a gente tem de fazer, é tentar desenhar o diagrama de forças atuantes aí nos materiais. E nesse caso, o diagrama de força elétrica atuante nos materiais, ótimo. Eu tenho 2 situações aí. Eu tenho as cargas positivas que estão no eixo Y e a carga positiva que está no eixo X. Vou desenhar o meu eixo cartesiano. Então, eu tenho aqui o meu eixo X e o meu eixo Y, tá certo? Eu desenhei muito grande e vai perder espaço do quadro, mas depois a gente vai se acertando com os espaços do quadro aí. O exercício está falando que eu tenho a carga Q1 e Q2. A Q1 ele está a 0 em X e 0,3 em Y. Então, ela está aqui. E a Q2 ela está a 0 em X, mas menos 0,3 em Y. Então, ela está aqui. Tá? Quem é essa distância? Essa distância aqui é 0,3 metros. Quem é essa distância? É 0,3 metros. Então, essa carga para nós é a carga Q1 e essa carga para nós é a carga Q2. Maravilha! Agora ele me dá uma terceira carga e ele está chamando de carga Q. Essa carga Q, ela está distante 0,4. Ela também é positiva, ela está distante 0,4 do início, porque ela está em 0,4 em X e 0 em Y. Então, essa distância aqui, ela é de 0,4 metros. Ele está querendo saber quem que é o vetor resultante da força elétrica nessa carga. Primeira coisa que eu vou analisar é a análise teórica desse exercício. Como que será essa força resultante? Bom, vamos entender então que se eu tenho um sistema de 3 cargas e eu quero saber quem é a força nessa carga Q em específico, então eu tenho que aplicar o princípio da superposição. E o princípio da superposição, ele diz o seguinte, que a força total na carga Q vai ser igual à força que 1 faz em Q mais a força que 2 faz em Q. Então, eu preciso saber quem que é a força elétrica que 1 faz em Q. Essa interação, essa carga, ela está com essa interação nessa direção aqui, ó. E a minha força elétrica, que 2 faz em Q, que 1 faz em Q, desculpa, ela apresenta esse sentido. Eu só vou apagar para fazer em vermelho, tá? Porque vai facilitar aí a nossa visualização. Mas é exatamente essa interação que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, tá aqui. Essa é a força elétrica que 1 faz em Q. Do mesmo modo, eu vou trabalhar com essa interação que a força elétrica 2 faz em Q, que também é essa linha de atuação. Então, é essa força elétrica que 2 faz em Q. Por que eu estou colocando essas forças saindo da carga? Porque tanto na carga 1 com a carga Q, quanto na carga 2 com a carga Q, eu tenho uma força de
repulsão, já que essas cargas, todas elas são positivas. Se fosse de atração, eu teria o sentido oposto aí, né? O sentido de aproximando. Mas, como todas elas são positivas, eu tenho isso afastando, eu tenho o sentido das forças afastando. Quando eu analiso o problema, eu verifico que nessa carga Q, eu tenho duas forças atuantes. A força que Q1 faz em Q e a força que Q2 faz em Q. Nessa situação, eu tenho que saber qual é a força resultante. Para calcular a força resultante, é a somatória dessas forças atuantes. As duas forças estão saindo do centro desse corpo carregado Q. Como eu faço essa somatória, essa soma vetorial, então? Através da regra do paralelogramo. E essa regra do paralelogramo, ela fala que é uma regra de... eu esqueci a palavra agora. Projeção, lembrei a palavra. É uma regra da projeção entre esses vetores. Por quê? Ao final do vetor 1Q, eu tenho que projetar o vetor 2Q, exatamente como ele é. Então, ele está aqui projetado. E a mesma coisa eu vou fazer no vetor 2Q. Ao final dele, eu vou projetar o vetor 1Q. Está aqui, projetado. E aí, o início desses vetores é o início do vetor resultante, o final desses vetores é o final do vetor resultante. Eu preciso ligar esses dois pontos. Para eu ligar esses dois pontos, eu tenho exatamente o meu vetor resultante atuante. Então, esse vetor é o vetor resultante da força atuante na partícula Q. Eu já resolvi o meu exercício de maneira teórica, por quê? Eu estou falando aqui achando que eu estou olhando para você e eu não estou aparecendo. Por que eu já resolvi da maneira teórica? Porque eu sei que o vetor resultante, ele vai ser uma força apenas com a componente em x. Ele só tem a direção y, só isso. Ele não tem direção y, ele não tem direção z. Por simetria, eu só sei que ele tem direção em x. Dessa forma, então, eu já prevejo o resultado em que a minha força total Q, ela é exatamente uma força apenas em x. Ótimo. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? A resolução matemática, porque eu não sei o número dessa força aqui. Eu já sei qual é a direção e o sentido dela, mas eu não sei o número. Então, para eu saber o número dessa força aqui, eu tenho que aplicar ali a regra da superposição e, para cada uma das forças, a interação de Coulomb, que ela diz para mim, vou fazer de preto, que a força elétrica de um material com o outro vai ser igual a constante K vezes o produto das suas cargas dividido pela distância ao quadrado vezes o versor distância, certo? Tá certo. Eu tenho quantas interações que eu tenho que levar em consideração? Duas interações. A interação de 1 com Q, a interação de 2 com Q. Quando eu faço essas interações, vou apagar aqui porque você já sabe como que é que a gente vai trabalhar, eu tenho dois versores para calcular. O versor de 1 em relação a Q, que ele dá essa distância, o vetor distância pelo módulo da distância. Quem é essa distância aqui, ó? Essa distância, eu preciso calcular esse vetor distância. Lembra que o vetor distância ele tem o seu pedacinho em x e o seu pedacinho em y? O pedacinho em x dele é de 0,4 metros i. E o pedacinho em y, positivo, 0,3 metros em i. Esse é o meu vetor distância. Quem é o meu vetor... desculpa, o módulo do meu vetor distância? É tudo isso ao quadrado, né? Então, o módulo do meu vetor distância, ele é 0,4 metros ao quadrado mais 0,3 metros ao quadrado. E tudo isso extraído raiz. Então, eu estou fazendo aqui para você ter, vai copiando, vai tirando, porque depois eu vou colocar o valor lá e eu vou apagar esse cálculo, tá? Então, eu tenho que o meu versor, isso aqui é o meu versor, meu vetor distância pela minha distância, o módulo da distância. Então, o meu versor aí de referência de 1 com Q, ele vai apresentar um valor para nós de, quando eu fizer essa conta aqui embaixo, 0,4 metros em I mais 0,3 metros em J, dividido por 0,5 metros.
Como eu tenho metro no denominador e também nos numeradores, eu posso simplificar. Então, esse meu versor vai ter um valor de 0,8 em I mais 0,6 em J, que é exatamente esse valor que eu vou colocar aqui. Tá? Copia aí essa parte aqui que eu vou apagar para a gente fazer o versor em 2, tá bom? Vai rapidinho, para eu poder apagar. Posso apagar aí? Eu estou olhando aqui o que vocês estão mandando de dúvida. Deixa eu entender que eu tenho 2 Sérgios na sala? É isso mesmo? Espera aí, deixa eu voltar. Tenho 2 Sérgio. Eu tenho o Sérgio que está assistindo, que está acompanhando a aula lá na Bahia. E eu tenho outro Sérgio. Deixa eu ver o nome do Sérgio, que tem um sobrenome. Espera aí. Sérgio Ribeiro, que está acompanhando de São Paulo. Eu tenho 2 Sérgios na sala. Muito bem. Agora eu preciso saber quem que é um, quem que é outro. Mas tá bom. Professora, não esquece mais. Bem-vindo, gente. Vocês todos, de maneira geral. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Então, eu sei quem é o versor 1 em Q. Eu preciso calcular o versor 2 em Q, que é o mesmo processo. Ah, aqui a gente viu que esse pedacinho é 0,5 metros. Por semelhança de triângulo, se a distância de uma carga, da carga 1 com a carga Q é 0,5 metros, a distância da carga 2 com a carga Q também é 0,5 metros, tá? E esse meu versor direção 2 com Q agora, ele está relacionado o tamanho em X, que é 0,4 metros em I, com o tamanho em Y, porque olha onde a carga 2 está aqui, tá vendo? Está no negativo. Então, o tamanho dela é 0,3 em Y mais negativo. Então, menos 0,3 metros em Y, dividido pela distância, que é 0,5 metros. Dessa mesma forma, eu posso simplificar, tá? E eu tenho que esse valor agora para o versor que 1 tem em Q, que 2 atua em Q, é igual a 0,8 I menos 0,6 J. Então, esse é o meu versor 2 em Q, que é 0,8 I menos 0,6 J. Tá? Maravilha. Com isso, então, a gente pode calcular agora a força elétrica da carga 1. Eu tenho que calcular a força elétrica da carga 1 com Q e a força elétrica da carga 2 com Q. Eu vou calcular a força elétrica aqui, do mesmo jeito que a gente fez com o versor, para depois colocar lá, tá? Então, a força elétrica da carga 1 com Q, força elétrica da carga 1 com Q, ela vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica o valor da carga 1, o valor da carga 1 é 2 microcoulomb, então 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, vezes a carga Q, que é 4 microcoulomb, tudo isso dividido pela distância entre elas, que é o 0,5 ao quadrado, metros ao quadrado, vezes o versor. Que versor é esse? Do 1 da carga 1 com a carga Q. Então, vezes 0,8 I mais 0,6 J. Como você vai fazer essa conta? Primeiro, você tem que fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ela vai dar um valor para nós de 0,288. Quando você fizer esse valor de 0,288 newton, que é essa conta que está no colchete, você vem e multiplica por 0,8 i. Quando você faz essa multiplicação, vai me dar um valor de 0,23 newton em i. Depois que você fez isso, você vai pegar o valor de 0,288 newton e multiplicar por 0,6, fazer essa distribuição aí no produto, tá? Assim, eu tenho um valor de mais 0,17 newton em J. Quando eu estou calculando para a força, copiou isso aqui?
Agora eu vou mudar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ótimo. Então, agora, para a força 2, em que também é 9 vezes 10 a nona, a carga Q2 vale 2 microcoulomb, a carga Q vale 4 microcoulomb, a distância é a mesma, só que agora o versor 2Q, ele apresenta essa relação do negativo. E o valor aqui é o mesmo em Newton. Quando eu multiplico ali, vai me dar, primeiro para I, 0,23 Newton em I, só que agora, quando eu multiplico em J, é menos 0,17 Newton em J. Aí eu tenho os valores tanto da força que 1 faz em Q e 2 faz em Q. Vou esperar mais um pouquinho para você copiar essa relação da força que 2 faz em Q, para a gente aplicar o princípio da superposição e calcular a força total que atua no sistema. Foi? Foi. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu finjo que você está aqui comigo, a hora que eu olho para a câmera eu imagino o seu rosto. É assim que funciona, gente. A gente funciona, a gente está na mesma sala e eu estou super felizona. Então, professora maluca, né? Vamos lá. Para finalizar esse exercício, eu preciso saber quem é a força total atuante em Q. Então, pelo princípio da superposição, eu vou fazer de vermelho. A força total atuante em Q vai ser a força F1Q mais a força F2Q. E nós calculamos cada uma delas. Então, a força total atuante em Q vai ser igual a força F1Q, 0,23 newton em I, mais 0,17 newton em J, mais a força 2 em Q, que é 0,23 newton em I, menos 0,17 newton em J. Quando eu faço essa soma vetorial, a gente já viu que para somar vetorialmente, eu preciso somar todo mundo que tem I com I, todo mundo que tem J com J. Então, essa soma vetorial, ela me diz que eu vou somar 23 newton I com 23 newton I, me dá 0,46 newton I, 17 newton J com menos 17 newton J. Deu zero. Então, eu não tenho o tamaninho em J. Dessa forma, eu tenho apenas a força na carga Q atuante de 0,46 newton I, que era exatamente essa força que eu queria. Eu não sabia o seu valor, mas eu sabia que ela tinha apenas componente na direção I. Tá aí, ó. Então, eu resolvi o meu exercício de maneira teórica, previ como que seria essa força. Vim aqui na resolução e confirmei essa força atuante. Maravilha, então. Esse é o resultado do nosso exercício. Dá uma olhada, dá um print na tela. A gente foi fazendo em alguns pedaços, em algumas etapas, eu fui apagando. Se você ficou com dúvida, me fala, que é o tempo para a gente verificar novamente, tá? Maravilha, Sérgio. Que bom que ficou claro porque só tem resultante em X. Sérgio Ribeiro, agora que está falando. Professora, eu tenho uma dúvida referente ao exercício. A constante K vai ser sempre esse valor? Sempre, porque a constante K, ela é a permissividade no vácuo. Então, sempre ela vai, nesse caso, tá, de força elétrica e campo elétrico, ela sempre vai apresentar o mesmo valor. Para os exercícios de campo elétrico, ela vem com uma cara diferente, mas ainda assim ela é o mesmo valor. Eu vou esperar só mais um pouquinho, vou apagar e vou explicar melhor isso para você, tá, Sérgio? Mas sempre, 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 em força elétrica e em campo elétrico, a constante K apresenta esse valor. Em outras matérias, resistência dos materiais, física mecânica, eu tenho outras constantes que são designadas como K também, mas não é permissividade no vácuo. Aí é elasticidade do material, tá? Apresenta outro valor. Mas aqui no eletromagnetismo, o K em relação à força elétrica e o campo elétrico, ele sempre será de 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb quadrado, tá?
Deixa eu ver se tem mais. Ah, deixa eu sair da frente, né? Para você terminar de copiar. Então, vamos lá. Vamos ver essa questão aí do campo elétrico que eu falei para vocês, que essa constante K, ela vem com uma outra cara, tipo uma outra roupagem, sabe? Mas, na verdade, ela é a mesma coisa. Ela só é escrita de maneira diferente. A constante K, que é a constante de permissividade no vácuo, ela também pode ser escrita, não esquece que esse K é minúsculo, tá? Ela também pode ser escrita como 1 sobre 4π epsilon zero. E as duas coisas valem 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Nos dois casos, olha a força elétrica. Força elétrica é igual a K, Q1 Q2 sobre R ao quadrado vezes o versor R, e o campo elétrico, ele vai ser igual a K, Q sobre R ao quadrado vezes o versor R. Mas eu também posso ter essa descrição do campo elétrico, e algumas bibliografias gostam muito de descrever dessa forma, como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, carga sobre a distância ao quadrado vezes o versor R, em que K e 1 sobre 4π epsilon zero é exatamente a mesma coisa. Então, você pode ter essa roupagem ou essa roupagem, só que K vai apresentar sempre o mesmo valor, tá bom? Dependendo de como é analisado. Professora, por que eles usam K ou eles usam 1 sobre 4π epsilon zero? Depende do professor, depende do cientista, depende do pesquisador, como ele foi doutrinado a compreender essa constante de permissividade no vácuo, tá? Em alguns exercícios, não em campo elétrico, mas alguns exercícios do eletromagnetismo, é importante a gente abrir como epsilon zero, principalmente quando a gente fala do fluxo elétrico, porque o fluxo, ele fala para nós, né, que o fluxo elétrico é igual à carga Q dividido por epsilon zero, mas que eu posso calcular esse fluxo pela lei de Gauss pela integral do campo. Então, em alguns casos, eu tenho que o campo elétrico vezes a área, ele vai ser igual à carga sobre a epsilon zero, e aí eu tenho que trabalhar com essas unidades, por isso, com essas grandezas, por isso que em alguns casos, ele traz para nós essa nomenclatura diferente, tá? É só ordenamento matemático descrito. E a nossa hora está passando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Bom dia, Fernando de Bauru. Fernando, eu formei aí em Bauru. Eu fiz física aí na Unesp de Bauru, mestrado e doutorado aí também. Aí de casa, muito bem. Quero agradecer, viu? Sérgio, maravilha. Acho que é isso então, gente. A gente vai ficando por aqui. Vamos finalizando a nossa aula de resolução de exercícios. A partir da aula que vem, a gente volta a falar dos conteúdos. Alguém me perguntou aí sobre uma bibliografia complementar. Qualquer livro de Física 3. Qualquer ator. Eu gosto muito desse, ó. Gosto muito desse, gosto muito mesmo. O autor, você não está enxergando. Você viu que o livro está combinando comigo? Ó, ó, ó. Mas não foi de propósito, eu juro juradinho. Ó. Circe Zemansky, esse é o autor. Gosto muito desse livro. Vou deixar um pouquinho aqui para você, né? Vai que você quer tirar foto ou se você quer copiar. Gosto muito desse exercício, ele tem todos os volumes, volume 1, mecânica, que é volume 2, ondas termodinâmica, volume 3, eletromagnetismo, volume 4, ótica e física moderna. Gosto muito desses autores, os livros são muito bons, a tradução está excelente. O livro do Halliday também é muito bom, se você quiser de bibliografia complementar, tá lá na sua biblioteca, se você por acaso não achou, porque às vezes a gente procura correndo e não acha mesmo. Qualquer livro de volume Física 3 que você achar, tá valendo, você pode utilizar, tá bom? Pessoal,
Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela companhia, obrigada pelo entusiasmo da aula também, obrigada por dividir as dúvidas comigo e para a gente partilhar essa aula e caminhar tão bem. Caso qualquer coisa, vai enviando a dúvida para o tutor, ele manda para mim, eu não sei, algum outro canal de comunicação, vê com o tutor qual pode, qual é possível para que você envie a dúvida. Se caso não deu nenhuma por enquanto, guarda a dúvida, na próxima aula já começa a dúvida e me envia aí no chat e a gente conversa por lá, tá bom? Eu te espero na próxima aula da próxima semana. Bom final de semana, bom feriado, bom descanso, mas estuda também, porque eu tô esperando você na próxima aula, tá bom? Até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.